Irmãos, glória a Deus, que a graça do nosso querido Deus, poderoso Pai, esteja com você, aonde quer que você esteja. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra, que fica em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7, que diz assim, ó: Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em Jeremias 17:10 diz assim, ó: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus ele nos conhece a partir do momento que nós levantamos da nossa cama, que nós abrimos os nossos olhos e passamos ali a ter os primeiros pensamentos do dia. Deus ele conhece cada um deles. Deus, nesse exato momento, ele conhece cada pensamento que cada habitante está tendo na face da terra. A palavra de Deus vai dizer em Salmos que Deus ele nos conhece a substância, ele nos conheceu a substância ainda informe, ou seja, quando ainda não éramos formados no ventre da nossa mãe. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos eleitos desde a fundação da terra. Desde a fundação da terra, olha para você ver que forte. Antes de nós nascermos, Deus ele já nos conhecia. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o profeta Samuel, o profeta, nunca errava. Mas nessa vez, quando Deus manda ele ir até a casa de Jessé, ungir um de seus filhos a rei de Israel, o que acontece? Ele chega lá e ele vê Eliabe. E quando ele vê Eliabe, ele diz, certamente está perante mim o seu ungido, ou seja, um ungido do Senhor. Mas aí Deus vira para ele e diz, Samuel, não te atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei, ou seja, Saul ele tinha sido escolhido por causa disso, porque ele era alto, ele era formoso, mas aqui Deus está dizendo, eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando nós falamos sobre coração, nós não estamos referindo, a palavra de Deus, ela não está se referindo coração órgão. A palavra de Deus, quando diz coração, está se referindo à mente, pensamento. Então Deus ele conhece todas as coisas, ele esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Como eu acabei de dizer aqui em Jeremias, capítulo 17, verso 10. Porque, irmãos, nós somos inclinados a perceber as coisas segundo a vista dos nossos olhos, aquilo que nós vemos na parte exterior. Mas Deus, ele que conhece o profundo, ele conhece os pensamentos. Cada pensamento do ser humano, ele conhece. Então, muitas das vezes, nós nos enganamos. Aqui o profeta se enganou. Certamente, ele diz, ou seja, é certo que eu estou perante o seu ungido. Mas não estava. Não era Eliabe. Não era Samar. Não era Abinadab. Então, a Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 1, verso 6, que Deus, ele não aceita a aparência do homem. Por quê? Porque na verdade os homens vivem de aparência, mas Deus não. Deus ele vê aqui, ó, de cada um. A palavra de Deus ela diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 26, assim, ó. Paulo ele diz assim, ó: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, a glória de Deus, ele diz, eu não dividirei a minha glória com ninguém. Aqui está dizendo, ó, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso que muitas vezes ele não escolhe o de nobre nascimento, como está dizendo aqui, ó. Ele não escolhe muitos sábios segundo a carne, porque senão a pessoa vai falar, ó, por exemplo, se Deus escolhe um filósofo, o que ele vai falar? É a minha filosofia, é o que eu aprendi. Se Deus escolhe uma pessoa de nobre nascimento, não, é o meu dinheiro, é a minha riqueza. Se Deus escolhe o forte vai falar, é porque eu sou forte. Se Deus escolhe o bonito, ele vai falar, é por causa que eu sou muito lindo, maravilhoso. São as vaidades do ser humano. O ser humano ele é inclinado ao seu ego. O ego, a vaidade que derruba o homem. Então a palavra de Deus diz também lá em Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força e nem o rico na sua riqueza. Mas se o ser humano fosse gloriar, que se glorie no Senhor e saiba que ele é Deus. Então, irmãos, como está dizendo aqui, ó, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada aquelas que são.
Então Deus ele nunca vai escolher conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Deus ele é especialista em escolher recipientes com embalagem que você não aprova, que eu não aprovo, que Deus não aprova. Muitas vezes nós queremos julgar, nós queremos apontar, nós falamos, aquela prostituta, aquele traficante. E por incrível que pareça, irmãos, Deus ele está à procura de pessoas que não têm nada para oferecer para ele. Deus ele está à procura, em busca de pessoas que não têm nada para oferecer para ele. Por quê? Porque é onde a glória dele se manifesta nessas pessoas. Maria Madalena era uma prostituta. Maria Madalena ela foi transformada, a vida dela foi restaurada. Por quê? Porque, por exemplo, da onde que eu fui tirado, hoje quem olha para a minha vida, principalmente os meus parentes e aqueles que me conheceram no passado, eles dizem, não, é Deus na sua vida, não tem como. Não tem como você ter saído daquela. Então, o que acontece? É dessa forma que acontece as coisas. E nós não, nós vamos pela aparência. Por que tem tanta gente enganada hoje? Por que tem tanta gente enganada que não sabe distinguir o que é cristianismo, o que é gospel, o que é essa bagunça que está no meio da igreja hoje? Por quê? Porque eles não olham como Deus olha. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos o discernimento. Mas só que hoje é muito engano. É muita coisa errada. Por quê? Porque as pessoas vão pela aparência. As pessoas correm atrás de profecias, quando tem a palavra de Deus para nos orientar. Você já percebeu que quase ninguém corre atrás da palavra de Deus? Mas correm atrás do homem. Por isso que fica fácil de enganar as pessoas. As pessoas elas não conseguem entender aquilo que Jesus disse, que o servo dele, o verdadeiro profeta, é conhecido pelos seus frutos, não pela aparência. Uma árvore, Jesus não disse que ela é conhecida porque ela é uma romeira, ela é uma roseira, não. Jesus ele disse, uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, um pé de figo não pode dar espinho, nem um espinheiro dá figo. Então você conhece uma pessoa pelos seus frutos. Você tem que analisar a vida daquela pessoa. Não, os frutos daquela pessoa são bons, então aquele é um homem de Deus. Agora hoje não, a pessoa está levando uma vida toda errada. E mesmo assim as pessoas têm aquela pessoa como profeta. Mas Deus não usa pessoas que levam difamação ao nome de Deus, como eu sempre preguei. Mas voltando aqui para não fugir do assunto, Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas humildes, aquelas que são desprezíveis, que a sociedade não dá mais nada por ele. Sabe aquela pessoa que está lá no presídio agora, numa penitenciária, ninguém dá nada por ela, o sistema, a sociedade não dá nada por ela, mas Deus dá. Deus pega esse lixo que a sociedade chama de lixo e transforma em luxo. Agora, nesse momento, tem pessoas que estão se sentindo as piores pessoas do mundo. São essas pessoas que Deus quer. São essas pessoas que Deus ele quer para ele manifestar a glória dele. E vai ser essas pessoas que Deus vai continuar levantando nesses últimos tempos. Eu creio que Deus ele vai levantar muitos homens e mulheres de Deus. Principalmente pessoas que ninguém dá nada por eles. Principalmente homens de coragem. Homens que detestam mentira. Homens que gostam de verdade. Que estão na vida errada. Mas que gostam de verdade. Que gostam de coisa certa. Sabe? Estão no sistema errado porque querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas que quando se converterem, o Espírito Santo vai usar para desmascarar muita gente que está de engano na presença de Deus. E são essas pessoas que Deus ele quer usar. Porque Deus não quer usar o filósofo. Deus não quer usar o cientista. Deus não quer usar aquele que tem milhões e bilhões. Não, porque esse daí ele vai se gloriar, ele vai falar que é ele. Mas Deus ele quer pegar os pequeninos ali e exaltar para a glória do nome dele, para que o nome dele venha a ser glorificado nessa terra. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha sido edificado aí por essa palavra em nome do Senhor Jesus.